Mas a gente deixa meio de lado os parágrafos, né, do artigo 5º. E assim, dentro desses parágrafos, por exemplo, o parágrafo primeiro que vai falar da aplicação imediata das normas constitucionais, que tratam de direitos e tal. E aí você é obrigado a estudar o quê? Que muita gente esquece, a Sebrasp gosta. Você tem que estudar aplicação de norma constitucional, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, pelo amor de Deus. Você estuda isso basicamente por conta de uma porra de um parágrafozinho miserável. Você não pode esquecer do parágrafo terceiro. O parágrafo 4º do artigo 5º, que é o que vai tratar do Tribunal Penal Internacional, eu costumo falar que só cai em prova policial, e não é à toa. Realmente você só encontra em prova policial, mas se cair na prova, fala que sim, o Brasil aderiu e dane-se. A questão é, o parágrafo 3º vai tratar sobre procedimento legislativo. E, meu povo, talvez seja muito fácil memorizar o que está escrito ali. Só que, memoreba, eu vou começar a falar assim. Memoreba, você sabe que não é comigo. Comigo, basicamente, eu gosto sempre de ir um pouquinho mais longe do que o normal. E você nunca pode esquecer o seguinte. Um tratado internacional nada mais é do que, basicamente, um protocolo de intenção. Não estou dizendo que é, tá? Pelo amor de Deus, atenção, professores de direito internacional, não fiquem chateados comigo. Por quê? Porque quando o nosso chefe de Estado, né, lembrando, chefia de Estado, chefia de governo, olha como é que você tem que estar lá no comecinho do constitucional para chegar aqui, que senão você não entende essa porra. Quando o nosso chefe de Estado ele assina, ou seja, ele torna o nosso Estado signatário de um tratado internacional, esse tratado não tem significado nenhum. Basicamente, é uma intenção, é uma manifestação de intenção que o chefe do Estado apresenta para falar, olha, eu concordo, mas eu preciso submeter esse tratado ao processo legislativo segundo a minha Constituição Federal. Ele vai falar o seguinte, olha, esse tratado aqui, eu tenho interesse, mas eu tenho que ver, cara, se vai passar pelo crivo daqueles que representam o povo e os estados. Congresso Nacional. Por isso que até o meu queridíssimo, ou queridíssimo, acredito que seja queridíssimo, não sei, minhas obras literárias, tá até manifestando aqui, ó. Cada casa, 2 turnos, 3/5. O que é o ponto aqui? Toma cuidado, que é o seguinte. Por que essa métrica toda? Porque o Tratado Internacional tem que passar por um procedimento legislativo que transforme o tratado numa lei. Se você olhar o Tratado Internacional e você for lá olhar quais são os tipos legislativos que a Constituição permite, não tem Tratado Internacional. Tem lei ordinária, lei complementar, tem emenda constitucional. Então, por isso que você precisa submeter. Não adianta. Você quer um exemplo interessante? Estados Unidos. Sabe o protocolo de Kyoto? Diminuir a emissão de gás carbônico e tal. Estados Unidos assinou. Nunca transformou isso numa lei. Por isso que os Estados Unidos caga o protocolo de Kyoto. Mas o Trump, porra nenhuma, muito menos o Biden. O Biden não tá nem acordado essa hora. Então, assim, os caras não transformaram isso num tratado. Beleza. Qual é o detalhe? A partir do momento que esse tratado vem, ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional. O problema é como? Porque, veja, o Tratado Internacional do Brasil, ele tem 3 caminhos naturais. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, que ficou meio mal isso aqui, né? Ele tem 3 caminhos naturais. Eu adoro fazer esse esqueminha, eu faço isso há 20 anos, mas tudo bem. O Tratado Internacional, ele pode ser um tratado geral, ele pode ser um tratado de direitos humanos, e ele pode ser um tratado que foi aprovado antes de 2004. Isso aqui é nada a ver, né? Mas isso é Dalmo. Por que isso aqui é importante? Porque quando ele é um tratado que trata de qualquer porra, tratado que trata ficou ótimo, mas quando ele é um tratado que trata de qualquer porra que não seja direitos humanos, a gente sabe que ele vai ser o quê? Incorporado como lei ordinária. Esse quadro é um pouquinho maior, tá? Na minha aula lá na comunidade eu detalho melhor, mas é claro que eu estou aqui só mostrando um pequeno detalhe para vocês. Quando esse tratado internacional vem para nós tratando de direitos humanos, ele passa a ser uma emenda constitucional. Só que tem um pequeno problema. Os tratados internacionais de direitos humanos antes de 2004, que foi quando a emenda constitucional, não lembro agora o número, 50, sei lá, ela veio e transformou esse sistema. Antes, tudo era lei ordinária. Tudo era lei ordinária. Então, assim, toma cuidado que você, quando pega uma questão sobre tratado internacional, a primeira coisa que você tem que destacar, opa, peraí, esse tratado internacional é sobre o quê?
Ah, direito econômico, geral. Direito familiar, geral. Direito, sei lá, financeiro, geral. Direito tributário, dane-se. Consumidor, se exploda. Direitos humanos, opa, agora o jogo mudou. Porque você sabe que a partir do momento que seja um tratado de direito genérico que não humanos, ele vai passar pela votação de maioria simples para ser uma lei ordinária. Quando ele for um tratado de direitos humanos, que vai passar pela emenda 45, obrigado, maluco, beleza? Tamo junto. Quando vai passar pelo tratado, pela lógica, perdão, de ser direitos humanos, né? Quando ele vai passar no Congresso, ele tem que passar por um procedimento de emenda, que é muito complexo e que até meu queridíssimo Minhas Obras Literárias já compartilhou. 2 turnos em cada caso do Congresso Nacional, com 3/5 dos membros votando a tal da maioria qualificada, né? Porém, tem um pequeno problema. Tratado Internacional de Direitos Humanos, somado com aprovação antes de 2004, ele foi aprovado como maioria simples. Logo, seria uma lei ordinária. Mas, porra, qual é a diferença, Dalmo, de ser lei ordinária e emenda constitucional? Simples. A emenda constitucional fica aqui, ó, lado a lado da Constituição. Lei ordinária fica abaixo. Então, uma emenda constitucional nada mais é do que o quê? Um termo constitucional. E, pô, cara, na boa, o texto constitucional é a coisa mais importante do mundo. O resto é resto. Então, assim, foi interessante essa mudança, porque eu até vou usar o termo que o Minhas Obras Literárias colocou aí, que eu também gosto de usar, que a gente chama de constitucionalização, tá? Essa elevação do Tratado Internacional de Direitos Humanos para níveis constitucionais é para mostrar a importância que se dá para esse assunto. E que foi uma mudança constitucional muito importante. Eu, particularmente, adorei essa emenda. Vamos lá. Como se minha opinião fizesse alguma diferença na tua vida, então foda-se, Dal. Basicamente é o seguinte. A Sebrasp ainda gosta de falar sobre isso. E Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi aprovado antes, que no Brasil só teve um, tá? Que é sobre, se eu não me engano, sobre direitos de surdos, tá? Foi só um. Aliás, porra, pelo amor de Deus, é o Pacto da Costa Rica, né? Também. Então não foi só um, assim, necessariamente. Mas tudo bem. O que a gente faz com esse cara? O Supremo chegou e falou: vamos chamar isso aqui de uma norma supralegal. Por quê? Porque eu não posso transformar do nada um tratado de direitos humanos aprovados antes da emenda 45 de 2004, eu não posso transformar do nada numa emenda constitucional, porque o rito de aprovação dele foi maioria simples. Eu não posso, maioria simples virou emenda. Não, porra, maioria simples é lei ordinária. E eu também não posso manter essa ideia de ser lei ordinária porque ele perde o valor em relação aos novos tratados de direitos humanos. Vão ter que aprovar outro, o que não tem lógica. Vão submeter de novo, não pode. Então o STF resolveu falar que é uma norma supralegal, e eu sempre gosto de lembrar, né? O que é uma norma supralegal? Vamos lá? Triângulo de Kelsen, né? Ou a pirâmide de Kelsen. Triângulo é para os mais fracos, né? Triângulo é para o Dalmo, que não sabe desenhar. Constituição Federal, leis infraconstitucionais e o resto. Beleza? Atos, minha avó e por aí vai. Quando é uma emenda constitucional, tá aqui. Quando é uma lei ordinária, tá aqui. Quando é uma norma supralegal, vai entender, tá aqui. Né? A verdade é que o STF deu nome pro tracinho da pirâmide de Kelsen. Uma norma supralegal, ela não é uma emenda constitucional, mas ela está no mesmo quadrante de importância da emenda constitucional, apesar de não ser uma emenda constitucional com a Constituição Federal. Entendeu alguma coisa? Obrigado. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Qual é a tendência? A tendência é ir para o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que vai virar emenda constitucional e cobrar de você qual é o rito processual. Né? Vai no Congresso Nacional, cada caso do Congresso, em 2 turnos em cada casa, tendo que ser aprovado por 3/5 dos membros em cada votação. Beleza. Aí vira emenda constitucional. E se for um tratado genérico, qualquer merda? Maioria simples, que é a forma de votação da lei ordinária, vai virar lei ordinária. Porém, quando você pegar a questão do Tratado Internacional, por mais que a tendência seja direitos humanos, não vai direto dizer que é assim que vota. Porque se a Sebrasp quiser, ela pode colocar Tratado Internacional que trata sobre o direito do ventilador. E não é direitos humanos. Né? Então você precisa lembrar que existem outros caminhos.